Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, não deixe de nos ajudar no Apoia-se, link está na descrição do vídeo. Não deixe também de ver os nossos vídeos passados. Teve um que eu falei recentemente sobre depressão, gravei outro também sobre dons da palavra, dons espirituais. Estou gravando vários vídeos no mesmo dia e hoje eu quero falar sobre ciência e Deus. Será que a ciência ela refuta Deus? A partir do momento que a ciência ela trabalha com elementos naturais, a partir do momento que a ciência ela explica as coisas que antes elas eram explicadas por Deus, então a gente não precisa mais de Deus, essa ideia se torna ultrapassada, essa crença em Deus, nós vamos ver que não. É bem verdade que coisas que antes eram explicadas pela teologia e pela filosofia, elas foram substituídas ao longo da história pela ciência. Antigamente, quando as pessoas tinham uma dúvida a respeito da natureza, a respeito de si mesmas, a respeito da sociedade, elas buscavam a teologia e buscavam a filosofia. A teologia, ela é ampla. A teologia ela estuda tanto as coisas materiais como as coisas espirituais. Da mesma forma, a filosofia. A filosofia ela estuda tanto coisas materiais como coisas espirituais. Exemplos de coisa material. Planeta Terra é uma coisa material. Anjos é uma coisa espiritual. Só que a teologia ela trabalha também com a revelação, com a escritura. E a filosofia ela trabalha só com a razão, com o estudo racional, analítico das coisas. Com o tempo desenvolve-se a ciência moderna. A ciência moderna é um método desenvolvido, entre outras pessoas, por René Descartes, que ele era um francês, ele era cristão também, ele acreditava em Deus, porém ele desenvolve agora um método, entre outros, junto com outros pensadores, um método que ele é um método que ele trabalha com coisas físicas, ou seja, ele não leva mais em consideração explicações espirituais, sobrenaturais e metafísicas. A ciência ela trabalha apenas com explicações físicas, ela é neutra. Trabalha com a experimentação e com a observação. Se você for em um médico, o médico não vai dizer para você que a doença que você tem é influência do demônio, que você precisa ir na igreja oral, que você precisa ir num centro de candomblé, de espiritismo, para você ser feito um passe em você para você poder ser curado, ou qualquer elemento de qualquer outra religião. E o médico ele não vai falar isso. Por quê? Porque o médico ele trabalha com explicações naturalistas, ou seja, explicações físicas. Por isso que muitas vezes, muitas questões que antes eram explicadas por Deus, pela crença em Deus, agora são explicadas por contextos materiais, são explicações físicas. Como a vida se desenvolveu na Terra através de um processo, através da ação divina? Não, através da seleção natural, né? Segundo a teoria da evolução. Então, explicação científica. Como a vida surgiu no mundo? Deus criando? Não. A vida surgiu através de reações químicas. O inorgânico, o material se tornou orgânico através de reações químicas no início ali do planeta Terra, no início do desenvolvimento da Terra. E aí você vai sempre buscando explicações físicas, explicações materiais. E a Terra vai surgir de onde? Vai surgir também, né, de criações, de sistemas, entre outras coisas, até você chegar na origem do universo, 3,7 bilhões de anos atrás, onde você tem o Big Bang, que explica a expansão da matéria, o início do desenvolvimento de todas as coisas. Porém, nessa teoria se trabalha já com a ideia da matéria já pré-existente, então não explica a origem da matéria. E aí você diz, então onde está Deus tudo isso? Tudo hoje tem uma explicação material, onde que foi parar Deus? Não precisa mais de Deus, tudo tem uma explicação material. Primeiro que a origem em si da matéria ainda é algo aberto, ainda é algo
discutível. Não se tem uma explicação para a origem da matéria. Algumas pessoas pensam e argumentam que a matéria ela pode ser eterna. Só que essa característica de eternidade é uma característica atribuída tradicionalmente a divindades. Não é uma característica atribuída a coisas materiais. Coisas materiais, pelo menos por aquilo que nós observamos nos nossos ambientes, elas têm início, meio e fim, elas passam. Mas é uma ideia que tem sido trabalhada, da matéria ser eterna. Ou essa matéria surgiu de algo? Será que surgiu de um multiverso, de outros universos? Só que esse multiverso também teria que ter uma origem, também teria que ter um início. E ele acabaria na mesma pergunta, no mesmo questionamento. Então você tem ainda essa origem da matéria, essa origem de tudo, ela ainda é aberta à possibilidade filosófica da existência de Deus. E segundo, que explicações científicas não necessariamente são excludentes com explicações sobrenaturais. Exemplo, na Bíblia, nós temos Salomão, o filho de Salomão, Roboão, que ele perde 10 tribos, ele perde parte do seu reino, e a Bíblia dá duas explicações para isso. A primeira é espiritual, que era um castigo de Deus por causa que no fim de sua vida Salomão, por influência de suas mulheres, ele passou a adorar outros deuses, e aí no reinado de seu filho Deus trouxe esse castigo dele perder parte de seu reino. E tem uma segunda explicação, que é uma explicação mais científica, política, que foi porque Roboão ele pegou o conselho com os mais jovens do seu povo, e eles aconselharam ele a aumentar os impostos em vez de diminuir os impostos, em vez de diminuir o peso sobre a população. Isso fez com que a população passasse a não querer seguir mais ele. Ou seja, você tem duas explicações para o mesmo fato. Uma explicação espiritual e uma explicação científica. Qual das duas é verdadeira? As duas são verdadeiras, porque as duas não se excluem. Foi por causa do aumento de impostos, mas foi também porque Deus estava castigando aquele reino, castigando Roboão por causa do erro de seu pai. E um erro que ele deu continuidade no sentido de ouvir as pessoas erradas. Assim, nós temos esse primeiro problema, que ainda é um tema discutível, a respeito da origem da matéria. E mesmo nessas outras situações, como por exemplo, criação da vida, criação do ser humano, existirem essas explicações científicas, não exclui a possibilidade de Deus ter guiado todos esses processos, todas essas reações, de Deus estar por trás de tudo isso. Lembrando que eu não estou debatendo aqui a exegese dos textos de Gênesis capítulo 1, de Gênesis capítulo 2. Eu não estou debatendo a interpretação de Gênesis, não é esse o tema do vídeo. Mas Gênesis é um livro aberto a mais de uma interpretação que possibilitaria a conciliação entre essas teorias científicas e entre acreditar em Deus. Portanto, Deus ele ainda é uma crença plausível, ainda acreditar em Deus ainda é algo que nós podemos fazer naturalmente, mesmo existindo a ciência. Deus dotou o ser humano, na crença cristã, Deus dotou o ser humano de capacidade, de sabedoria para que ele desenvolvesse a ciência. Nós temos na Bíblia o médico e historiador Lucas, que era um homem da ciência, mas um homem que acreditava em Deus. Então, ciência e fé podem sim andar juntas. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Se você gostou mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de continuar acompanhando os nossos vídeos.